Eu proponho que a gente fale sobre mais um episódio nessa escalada realmente sem precedentes, pelo menos na história recente, né, das tensões entre Estados Unidos e Venezuela. Vai se criando um clima terrível, como diria Galvão Bueno, pelo visto, até porque a embaixada norte-americana alertou aos cidadãos americanos a deixarem o país sul-americano, tá, pessoal? E o Eliseu Caetano já vai estar conosco muito em breve com todas as informações. E eu queria já acionar aqui o Mano Ferreira para trazer o contexto e a gente seguir repercutindo, porque é o que tudo indica, vai se criando ali um clima talvez de um embate iminente entre forças americanas, finalmente ali, enfim, mostrando que talvez seja iminente de fato o engajamento ali físico, bélico, militar americano em Caracas ou também em volta. Momentos de tensão, Marinho, porque a gente está assistindo a uma escalada da relação diplomática entre Venezuela e Estados Unidos. Vale lembrar, o governo americano recentemente colocou a prêmio a cabeça de Nicolás Maduro, depois aumentou esse prêmio para 50 milhões de dólares para quem conseguir dar alguma dica, alguma resposta ao governo americano que ajude-os a tirar Nicolás Maduro do poder e colocá-lo na cadeia. E depois, né, nós tivemos respostas do governo Nicolás Maduro, evidentemente, e o governo americano, com o contexto de combater o cartel de drogas, trouxe navios, né, uma frota de navios para a costa venezuelana, levantando tensão. Maduro, em contrapartida, convocou os seus tão conhecidos milicianos para o combate. Então, a situação está tensa. Tensa, para dizer o mínimo, e claro, a gente vai estar aqui repercutindo no detalhe todos esses avanços. Definitivamente é uma mudança brusca ali na política do Departamento de Estado americano, rumo a engajar cada vez mais com não só Caribe, América Central e América do Sul, América Latina como um todo. Estamos de volta também para quem está nos ouvindo agora sim pela rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Segue a todo vapor, tema da vez, a escalada total das tensões entre Estados Unidos e Venezuela, talvez um conflito iminente aí no horizonte. Vou acionando Eliseu Caetano, até porque eu quero saber de você, Eliseu, se a embaixada também pediu para ninguém viajar para a Venezuela. É por aí? Bom dia. Salve, salve, André Marinho. Muito bom dia para você, para os nossos colegas de bancada e para toda a audiência do Morning Show. A gente volta a falar ao vivo, direto dos Estados Unidos, 10 horas da manhã com 28 minutos aqui na costa leste americana, e estamos acompanhando a escalada das tensões entre Estados Unidos e Venezuela. A informação de agora, de momento, é de que a Embaixada dos Estados Unidos emitiu um aviso urgente pelo X, o antigo Twitter, orientando a cidadãos americanos e residentes a não viajarem para o país, citando exemplos por detenção ilegal, tortura, terrorismo, sequestro, práticas policiais injustas, crimes violentos e possíveis agitações civis como principais riscos. As relações entre Washington e Caracas estão tensas, especialmente depois que a Casa Branca, como bem disse o nosso querido Mano, enviou à região do Caribe 3 destroyers guiados pelo sistema Aegis, cerca de 4.500 fuzileiros navais, mais aeronaves de patrulha e pelo menos um submarino de ataque. Esse equipamento, esse artefato militar foi direcionado para as águas internacionais próximas à costa da Venezuela. Sobre isso, nós também temos uma atualização, Marinho. A Marinha dos Estados Unidos confirmou agora há pouco que conclamou de volta todo esse equiparato militar que havia sido enviado anteontem para a região do Mar da Venezuela, para a região da costa da Venezuela, por conta do furacão Erin. E aí esses militares, portanto, e todo esse artefato militar americano que estava a caminho da Venezuela está retornando para os Estados Unidos, e há uma nova previsão de chegada às águas internacionais próximas ali do mar territorial da Venezuela, que será no próximo domingo. Então, atenção, os militares americanos que estavam sendo enviados para a Venezuela estão voltando nesse momento para os Estados Unidos, vão para a base da Virgínia,
fica muito próximo à capital, Washington DC, e somente no próximo domingo, então, eles devem estar chegando novamente lá na Venezuela. Então, militares voltando, vão aguardar aqui a passagem do furacão Erin, e aí depois, sim, serão enviados novamente, pelo menos essa é a informação oficial da Marinha dos Estados Unidos. Mas com relação a esse outro chamado, a esse alerta máximo, porque é assim que está sendo tratado aqui nos Estados Unidos, a expectativa é de que os americanos que estejam na Venezuela voltem imediatamente para os Estados Unidos, e quem daqui, seja ele americano ou residente, que tenha viagem programada à Venezuela, não vá para a Venezuela. É um alerta máximo emitido pela Embaixada dos Estados Unidos. Portanto, há um pedido agora formal e oficial para que cidadãos e residentes não viajem à Venezuela em hipótese nenhuma, Marinho. Agora, com relação a isso, é o nível 4, viu? Vai de uma escala de 1 a 5, esse aviso, esse alerta. Perdão, desculpa, eu estou fazendo confusão aqui antes de entregar. Vale lembrar que em maio desse ano, os Estados Unidos emitiram um alerta de nível 4, né, de não viagem à Venezuela por conta do alto risco aí de detenção injusta, tortura e etc. E agora sim, hoje eles emitiram o nível máximo, que é o nível 5, tá bom? Os consulados já estão todos avisados. Vale lembrar que a embaixada americana em Caracas está fechada, sem atendimento consular, tanto para emergência quanto para rotinas, e isso obviamente significa, Marinho, uma escalada nas tensões entre Estados Unidos e Venezuela. E que escalada, hein? Obrigado demais, Eliseu Caetano, pela presença, pelas informações, deu o panorama aqui bem completo. Comentários, Maria de Carne? É de se esperar. Eu tenho pavor desse regime Maduro, essa ditadura absurda. Fico, assim, até esperançosa que algo precise ser feito e que, obviamente, vai ter que ser uma intervenção de fora, porque de dentro a população civil é totalmente reprimida, a oposição não tem fala, as eleições não são justas, o Estado é praticamente todo comprado e corrupto. O Maduro, eu ia falar Marinho, ó, perdão. O Maduro... Não tenho WhatsApp. É o contra o imperialismo. É o M. Não, ali a alta cúpula do governo é extremamente corrupta. A gente sabe que ele tem muito cacique para propor com o índio na escalada ali da hierarquia militar. Extremamente corrupta. Estima-se que seja um narco-estado com várias denúncias e notícias tendenciosas, não. Notícias que comprovam que é quase que isso. Lavagem de dinheiro com compras milionárias aí que o Maduro possui, aviões e mansões. Então eu espero que algo seja feito para esse regime eu concordo ditatorial com tudo acabar. isso, mas eu acho que a intervenção militar é muito temerosa porque não garante a implantação de democracia. A gente viu como foi... Mas é uma pseudo-democracia. Nós falamos em democracia na Venezuela. Calma, o que eu tô dizendo, não há dúvida alguma que o regime Maduro é uma ditadura nefasta e assassina. Sim. O meu ponto é, Saddam Hussein também era, e a gente sabe que não é simples criar uma democracia na base da bomba. O meu ponto é exclusivamente esse. Não sei se uma intervenção militar é a melhor estratégia para acabar com o regime. Por mais que Josias Teófilo. Vale lembrar também que a Guerra do Vietnã não começou com os Estados Unidos entrando de cara. Eles começaram assim, intervindo, inclusive secretamente, né? Fizeram intervenções secretas, pontuais, com bombardeio, ataque ali e aqui, e foram se envolvendo a ponto de entrar numa guerra que foi uma das piores guerras para os Estados Unidos. Agora, vale lembrar também que isso pode ser um momento de inflexão na tendência de Trump, que é antiglobalista, né? Então você vê Bush, o que é que ele era? Ele era um globalista, ele queria sair espalhando a democracia por aí. Trump que se elegeu com um discurso oposto. Mas o fato é o seguinte, o fato é que essa questão do narcotráfico afeta muito os Estados Unidos, né? O território deles é uma coisa que mais pega para eles, porque a quantidade de droga que é consumida lá e que isso provoca uma degradação social muito grande. Agora, vale lembrar outra coisa também. Todos os países, eles tentam interferir na política interna um dos outros. Esse é um ponto básico. Agora, os Estados Unidos têm um histórico de intervir na América Latina, né? Como, por exemplo, Manuel Noriega, no Panamá, em 1989. Exatamente. Com George Bush pai, né? George Bush pai, que eles foram lá, interviram diretamente, atacaram e tiraram o cara do poder. Tem gente falando que é a doutrina Monroe 2.0, que é justamente nessa época que você menciona, que é
justamente ali nos 60, nos 70, que havia essa intervenção aqui em países da América Latina para justamente evitar que o comunismo se espalhasse na região. Era uma intervenção ideológica e, obviamente, tinha interesses econômicos por detrás, porque, meu povo, a economia é o que rege o mundo e a política. Então, tem gente que diz que isso é uma doutrina moral. É isso, os Estados Unidos nunca... Ele é uma superpotência, é a única superpotência do mundo, e ele nunca vai deixar de expandir a sua influência. Então, o Trump, inclusive, foi eleito ali com a sua base eleitoral, o MAGA, o Make America Great Again, é justamente contra essas invasões que o próprio Bush filho fez. Eles condenam isso, mas os Estados Unidos têm essa posição de destaque, então fica ali vai tentar equilibrar os pratinhos entre quem o apoia e a atuação dos Estados Unidos como um país em si, que tem esse histórico de invadir, de buscar influência em outros países do mundo, como os exemplos que meus colegas de bancadas trouxeram aqui. Muita gente ainda... A gente tem que entender se vai ser só essa avançada ali, vai ser só mais para patrulhar a rota do tráfico ali nas águas, ali nas zonas marítimas, se realmente vai ter um perfil experimental mais de patrulha ou se realmente vai escalar para uma intervenção militar de fato dentro do território venezuelano. Essa talvez seja a grande questão que está em aberto, né, doutor? Mas só recrudesce. Se você me permite aqui, me perdoa, só para fazer um rápido break para quem está nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Volta já já. Mas só traciona a tensão entre os países. Esse que é, para mim, na minha avaliação, o problema desse ataque militar provocar uma reação da Venezuela que se fecha. Ela conta com apoios internacionais, ela tem mais de, se não me engano, 4 milhões de milicianos preparados, sendo que poderia ter alternativas, vamos chamar mais diplomáticas, como sanções econômicas, que poderiam resultar em reflexos mais políticos, mais dialogados do que esse militarismo mostrando o quê? A força, a hegemonia americana, que muitas vezes, como a gente já viu em várias situações, não traz resultados positivos. Dá ruim. Luciana, doutora Luciana, você só me permite acrescentar, eu acho que você tem um ponto importante, mas as sanções, elas têm se mostrado extremamente ineficientes nesse regime de convencimento do sistema internacional. A Venezuela, ela senta na principal reserva de petróleo do mundo e os seus principais parceiros econômicos não se importam com essas sanções, que é a Rússia, a China, o Irã. Então, as sanções econômicas têm se mostrado muito ineficazes, inclusive é o caso da própria Rússia com relação à invasão da Ucrânia. Ela é sancionada até os dentes. E tem surtido efeito? Não. Então, isso é uma problemática para trazer para o debate mesmo. Qual é o mecanismo que o sistema internacional precisa reinventar e descobrir para justamente impedir a intervenção militar? Nesse caso, é uma questão de crise identitária. Né? Que é na construção de uma sociedade civil forte, pujante, que consiga de dentro modificar o regime. Nós estamos falando da sociedade civil que é super fala. Não tem voz. Ao contrário do Iraque, ao contrário do Iraque de Saddam Hussein, que era um ditador, um autocrata ali sanguinário, claro que também o Maduro mas ainda tem um vestígio de oposição constituída, Capriles, Guaidó, Corina Machado, então vai ser muito mais fácil para você talvez estabelecer de fato uma democracia, basta tirar o tumor e o câncer do topo. De qualquer forma, 11h38. É isso aí, pessoal. Propondo a seguinte pergunta. Você do outro lado, por acaso, arriscaria a sua vida